Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Já passou muito tempo, eu peço muita desculpa, esta série tem estado interrompida. Digamos que o meu tempo tem limites, o dia só tem 24 horas, e eu vi-me forçado a interromper esta nossa série, mas vamos retomar. O meu desejo, começámos com um plano muito ambicioso de ter uh, uma leitura por dia. É impossível, ok? Eu garanto-vos que eu leio um pouco de São Tomás por dia, mas é impossível para mim gravar e fazer um pequeno comentário todos os dias. Um, Portanto, o que eu vou tentar agora é uma leitura por semana. Okay? E assim temos um episódio do podcast por semana, um, uma leitura guiada por semana e quando temos algum curso a decorrer, algum modo, temos uma aula por semana ou uma aula de 15 em 15 dias. A mim parece-me que já são bastantes materiais. Bom, continuamos o nosso tratado sobre o homem e São Tomás está ainda na questão 77 sobre as potências da alma em geral. Se alguém por acaso caiu aqui do nada com o primeiro vídeo que está a ver no canal, já disse, o meu nome é Gonçalo, estou paleotomista, tentamos compreender melhor o ensinamento da doutrina de São Tomás de Aquino e isto é um vídeo de uma série. E pronto, portanto, vão à série, à playlist e vejam para trás, senão vai ser difícil seguir. Questão 77. São Tomás está a falar do homem, portanto, da alma e das potências da alma em geral. E enquanto no artigo passado, no sétimo, perguntou-se se a potência da alma procede de outra, se uma potência procede de outra potência, agora estamos a perguntar, e é a última questão, o último artigo desta questão 77, se todas as potências da alma permanecem na alma separada do corpo. E já estamos a ver aqui, parece que sim, e portanto, se parece que sim, a partir da resposta é não. E a resposta vai de facto ser não. Porquê? Porque a alma em si, considerada em si, mesmo que não esteja a existir separadamente, mas considerada em si, não é o sujeito de todas as potências da alma. Elas chamam-se potências da alma porque têm na alma o seu princípio, mas porque implicam necessariamente como meio um órgão corporal, a potência está não na alma, mas no composto, ou seja, no homem inteiro. Isto não é o caso das potências que não recorrem a um órgão corpóreo como meio necessário de operação, que são o intelecto e a vontade. Essas permanecem na alma separada do corpo, qualquer outra não pode permanecer naturalmente. Portanto, se permanecer de algum modo, alguns, eu não sei se é nesta questão ou não, porque ainda vamos ler, mas há alguns sítios em que São Tomás fala de uma retenção mais ou menos miraculosa da memória, mas naturalmente não podem permanecer. Okay? Então diz São Tomás, pergunta São Tomás, todas as potências da alma permanecem na alma separada do corpo? Quanto ao oitavo artigo, assim se procede, parece que todas as potências da alma permanecem na alma separada do corpo. E agora vemos 6 motivos, chamamos isto objeções, pelos quais poderia parecer que sim. Depois vem o sede contra, uma fonte de autoridade para nos dizer, afinal parece que não, e depois sim a resposta. Okay, então estes 6 argumentos com os quais São Tomás não concorda. Primeiro, com efeito, no livro do Espírito e da Alma, diz-se a alma afasta-se do corpo, levando consigo o sentido e a imaginação, a razão, o intelecto e a inteligência, o concupiscível e o irascível. Okay? Ora, a alma afastando-se do corpo leva consigo os sentidos, estão a ver, é corpóreo, a imaginação é corpóreo, a razão, o intelecto e a inteligência não, mas depois o concupiscível e o irascível é outra vez corpóreo.
E, portanto, tendo em conta esta autoridade deste livro, que seria uma autoridade na Idade Média, do espírito e da alma, diz que a alma, ao se afastar do corpo, leva consigo estas coisas. Portanto, parece que estas potências permanecem na alma. Além disso, as potências da alma são as suas propriedades naturais. Ora, uma propriedade é sempre inerente, uma propriedade natural, não é? É sempre inerente ao seu sujeito e deles jamais se separa. Logo, as potências da alma permanecem nela mesmo depois da morte. Ok, parece ser claro. Ademais, as potências da alma, mesmo as potências sensitivas, não perdem a sua força quando o corpo enfraquece, como está dito no primeiro livro da alma, de Aristóteles. Se um ancião puder receber o olho de um jovem, varia tão bem quanto ele. Ou seja, o defeito não é na alma, na potência da parte da alma, mas é um defeito no órgão corporal. Ora, a perda da força é o caminho para a corrupção. Logo, as potências da alma não se corrompem ao mesmo tempo que o corpo, mas permanecem na alma separada. Okay? Portanto, o que é que este argumento nos está a dizer? Está a dizer que as potências da alma não perdem a sua força quando o corpo enfraquece, mas perder a força é o caminho para se corromper e, portanto, se as potências não perdem força quando o corpo perde força, significa que não se estão a caminhar para a corrupção ao mesmo tempo que o corpo e, portanto, não vão de se corromper quando o corpo se corrompe. Quarto, ademais, a memória é uma potência da alma sensitiva, está ligada ao corpo, como prova Aristóteles, o filósofo. Ora, a memória permanece na alma separada. Pois, no Evangelho de Lucas, foi dito ao rico Epulão, cuja alma se encontra no inferno. O rico não tem nome no Evangelho, e Epulão significa, vem de rico. Portanto, não é um nome. Bem, os nomes têm sempre um significado, não é? Mas é o rico da parábola do Lázaro pobre. Que o pobre tem nome, o rico não tem nome. A tradição dá-lhe este nome. Foi dito ao rico Epulão, cuja alma se encontra no inferno, portanto separada do corpo: lembra-te de que foste cumulado de bens durante a vida. Logo, a memória permanece na alma separada e, por conseguinte, as outras potências da parte sensitiva. O que é este argumento? Por um lado, a filosofia diz-nos que a memória é da alma sensitiva. Por outro lado, a revelação diz-nos que depois da morte ainda temos memória, no estado em que a alma está separada do corpo, e portanto o que é que nós devemos concluir? Então que essa potência da alma sensitiva, essa potência sensitiva da alma permanece depois da morte, no estado de separação. Ademais, quinto argumento, quinta objeção, a alegria e a tristeza são estados do concupiscível, que é uma potência da parte sensitiva. A alegria e a tristeza são estados do concupiscível, que é uma potência da parte sensitiva. Ora, é claro que as almas separadas se entristecem e se alegram com as recompensas ou penas que lhes cabem. Ter alegria e tristeza é da alma sensitiva. Mas depois da morte, no estado de separação, nós claramente temos alegrias e tristezas. Logo, termina, a potência concupiscível permanece na alma separada. Ademais, sexto argumento, Santo Agostinho diz que, assim como a alma, quando o corpo jaz sem sentido, mas não ainda morto, percebe algumas coisas com visões imaginárias, o mesmo ocorre quando ela está efetivamente separada do corpo pela morte. Ora, a imaginação é uma potência da parte sensitiva, logo, uma potência desse género permanece na alma separada. Consequentemente, todas devem permanecer. Portanto, há aqui um argumento de autoridade de Santo Agostinho, em que, quando desmaiamos, não sei o contexto de Santo Agostinho, comentário, 12º capítulo do comentário ao Gênesis, não sei se
se o contexto seria o sono ou perda dos sentidos, desmaio, etc. Agora, em sentido contrário, vem um argumento contra isto, né, que se coloca contra. E, por ser de uma fonte com autoridade, faz-nos duvidar do que veio antes e mostra a necessidade, por essa contradição, mostra a necessidade da resposta que vem a seguir. Diz-o em sentido contrário. Está escrito no livro dos dogmas eclesiásticos. O homem é constituído por duas substâncias somente: a alma com a sua razão e a carne com os seus sentidos. Portanto, fim de citação, mas portanto, destruída a carne, as potências sensitivas não permanecem. Ok, vem agora a resposta de São Tomás. Diz ele: respondo, como foi dito acima, e diz-nos o editor muito simpático que acima é nos artigos 5, 6 e 7 desta questão. Como foi dito acima, todas as potências da alma se referem à alma em particular como a seu princípio. Todas as potências da alma se referem à alma em particular como seu princípio e é por isso que se dizem potências da alma. Mas algumas potências referem-se à alma em particular como seu sujeito. É o caso da inteligência e da vontade, ou seja, ou do intelecto e da vontade. Não só a alma é o princípio destas potências, mas estas potências, portanto, é a causa, é o princípio de onde elas emanam, mas é também a causa material, digamos assim, ou seja, é onde estes princípios estão. Essas potências permanecem, pois, necessariamente na alma uma vez destruído o corpo. Essas quais? Inteligência e vontade. Outras têm como sujeito não só a alma, mas o composto humano. E assim, todas as potências da parte sensitiva e nutritiva. Destruído o sujeito, o acidente não pode permanecer. Por isso, quando o composto se destrói, essas potências não permanecem em ato, mas apenas virtualmente, a saber, como em seu princípio e em sua raiz. Permanece virtualmente, ou seja, a alma de si continua a ter o poder de, estando unida ao corpo, ver, sentir alegria, sentir fome. Mas não pode sentir isso não pode sentir isso de facto, em ato, apenas virtualmente. Virtualmente já apareceu o termo, mas recordo, significa em virtude de, pelo poder, pelo seu próprio poder, mas não de facto. Significa que lhe falta o instrumento, neste caso. É, por conseguinte, falso afirmar com alguns que essas potências permanecem na alma, mesmo quando o corpo foi corrompido. E ainda mais falso é que os atos dessas potências permanecem na alma separada, porque essas potências não agem senão por meio de órgãos corporais. É falso que a potência esteja, e porque a potência não está precisamente, a não ser virtualmente, mas nunca está em ato, precisamente porque precisa dos órgãos, é ainda mais falso dizer que tem os atos. Bom, agora as respostas de São Tomás às objeções, que como vemos são curtas. Quanto ao primeiro, deve dizer-se que esse livro, aquele livro que foi citado, o editor nem sequer dava nota de rodapé qual é que é, esse livro não tem autoridade. O seu conteúdo pode depois ser desprezado com a mesma facilidade com que foi escrito. São Tomás não gostava muito deste livro, parece. Pode-se, no entanto, dizer que a alma leva consigo tais potências, não em ato, mas virtualmente. Aqui o trator pôs potencialmente, mas é virtualmente que diz. Virtualmente, como já tínhamos explicado. Quanto à segunda objeção, deve dizer-se que as potências que dizem não permanecerem, que dizemos não permanecerem em ato na alma, separadas, não são propriedades somente da alma, mas são propriedades do composto. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que tais potências não perdem a sua força quando o corpo se enfraquece. Aquela questão do olho, do velho, mas quando se lhe dessemos um olho novo, ele veria de novo, porque a alma continua com a potência. Deve-se dizer que tais potências não perdem a sua força quando o corpo se enfraquece, porque a alma, o seu princípio vital, permanece imutável. Portanto, São Tomás concorda com a objeção. Qual é que é o ponto? É que, tal como Aristóteles diz,
se dermos um olho novo, vai ver de novo. Se lhe tirarmos o olho, não vai ver, por muito que a potência se mantenha imutável. Quanto ao quarto, deve dizer-se que essa lembrança se entende no sentido em que Agostinho põe a memória na alma, não no sentido em que ela é posta como parte da alma sensitiva. E aqui a referência, se alguém quiser seguir, é a De Trinitate, livro 10, capítulo 11, livro 14, capítulo 7. Quanto ao quinto, deve dizer-se que tristeza e alegria estão na alma separada, não segundo o apetite sensitivo, mas segundo o apetite inteletivo, como se encontra nos anjos. Ou seja, há um sentido de tristeza e de alegria que é da alma sensitiva, concupiscível, mas, e nesse sentido são paixões da alma, que São Tomás fala na primeira parte da segunda trilogia, mas também tem um sentido inteletivo e é nesse sentido que estão nos anjos. Quanto ao sexto, deve-se dizer que se trata aqui de uma pesquisa, ou seja, inquirendo, ele estava a perguntar e não a asserir, não a afirmar. Portanto, Santo Tomás não vai dizer, Santo Agostinho, podemos ver aqui, Santo Agostinho diz que quando a alma já sem sentidos, o corpo sem sentidos, a alma continua a sentir, diz Santo Tomás. Bem, se nós formos olhar ao contexto, Santo Agostinho estava a pesquisar, não é? Estava a investigar, não estava a afirmar, a asserir. Aliás, ele retratou-se de alguns desses pontos. Há uma obra, aliás, exatamente as retratações, em que Santo Agostinho, no fim da vida, se retrata de algumas coisas que teria dito, que disse que escreveu, e no fim da vida, revendo o seu corpus, as suas obras completas, os seus escritos, retrata-se. E é isto. Por hoje, por esta semana é isto. Agradeço muito o vosso tempo. Peço mais uma vez desculpa pelo este interregno. Eu espero, não prometo, espero conseguir agora manter uma frequência mais ou menos semanal. Muito obrigado pelo vosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima e São Tomás de Aquino. Rogai por nós.